Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Fórum Regiões desta segunda-feira. Hoje, para falar connosco acerca do que mais importante se passou neste fim de semana em termos futebolísticos, temos Bruno Marinho, treinador de futebol. Muito boa tarde. Obrigado também pela presença em estúdio. E também temos Joaquim Carvalho, presidente da Associação Atlética do Águas Santas, que está a liderar o campeonato de handball na primeira divisão. Muito boa tarde. Agradeço também a presença neste Fórum Regiões desta segunda-feira. Bruno Marinho, vamos fazer um traço geral em relação ao campeonato, em relação à 7ª jornada do campeonato neste fim de semana. O Futebol Clube do Porto voltou às vitórias, com uma vitória tranquila, confortável em Coimbra. O Sporting também confirmou o bom momento com 6 vitórias já consecutivas. Sim, e em relação ao que decorreu já do campeonato, nota-se claramente que as equipas estão muito mais competitivas e muito mais próximas mesmo até na pontuação do que normalmente costumam estar. As goleadas da jornada foram aplicadas pelo Porto, que regressou às vitórias em Coimbra com uma vitória bastante convincente, e do Benfica em casa sobre o Passos Ferreira, que também foi uma vitória bastante conseguida. A dificuldade da jornada vai para o Sporting, que com o resultado à tangente no Guimarães, com uma exibição bastante sólida de equipa que nota-se claramente está a subir de produção e que está... E pela segunda vez consecutiva jogou com menos uma unidade, à semelhança do que já tinha acontecido com a Lazio para a Liga Europa, e a verdade é que não se notou muito. Não se notou. Pouco o Guimarães conseguiu-se acercar da área do Sporting. Bastante solidária a equipa, bastante junta. Repare só no caso do Anderson Polga, que era um jogador bastante contestado, que fez uma exibição bastante sólida, bastante conseguida e que mostrou claramente que está uma equipa a subir de produção e a aumentar a sua qualidade de jogo também. Já vamos daqui a pouco ver os resumos do Futebol Clube do Porto na vitória em Coimbra frente à Académica e também no Sporting na cidade de Berço. Bruno, a grande decepção deste fim de semana tenha sido talvez a derrota do Braga no terreno do União de Leiria, que estreou o novo técnico, Manuel Cajuda. Sim, o Manuel Cajuda a entrar e conseguir surpreender o Braga, apesar que o Braga pressionou bastante, criou bastantes oportunidades de golo, não conseguiu. O Leiria, numa das poucas oportunidades que dispôs junto à baliza, conseguiu marcar um grande golo, que conseguiu enganar o Kim, mas de facto o Manuel Cajuda a transmitir já alguma experiência e a conseguir um bom resultado para o Leiria para sair dos lugares finais da classificação. Quem não parece se deslocar é o Rio Ave, que teve um bom jogo na sexta-feira no Bonfim, frente ao Setúbal. Merecia mesmo, para muitos analistas, ter ganho esta partida, mas a verdade é que segura a lanterna vermelha apenas com 2 pontos até o momento. Sim, de facto o Rio Ave jogou bastante bem no Setúbal e o Setúbal, com um futebol um bocadinho cínico, conseguiu marcar 2 golos. Não obstante a grande produção de caudal ofensivo do Rio Ave, através do Kelvin e do Cristianatsu, 2 jogadores cedidos pelo Futebol Clube do Porto, que de facto acrescentam bastante qualidade ofensiva ao Rio Ave, que também tem o Jorginho e jogadores com bastante experiência de Superliga, mas que infelizmente para já não consegue largar a lanterna, não é, do campeonato. E a verdade é que nesta altura assiste-se a um campeonato muito competitivo na Primeira Liga Portuguesa. Na cidade de Berço, ontem ao final da tarde o Sporting venceu por 1-0, golo de Capel. Em Coimbra os Dragões bateram a Académica por 3-0. Era um jogo muito importante para os Dragões, que vinham de 3 encontros sem vencer, 2 deles para o campeonato. Walter apareceu no lugar do lesionado Kleber e começou por criar perigo num cabeceamento após livre de Hulk. O golo inaugural foi festejado aos 26 minutos, o incrível no cruzamento e Walter a cabecear no meio de 2 defesas para o 0-1. A Académica era uma equipa inofensiva para os Dragões, que poderiam ter aumentado por Guarín, valeu a defesa atenta de Pezé. Mas aos 33 minutos de jogo, os portistas marcaram pela segunda vez, com uma tabela perfeita entre Hulk e James Rodrigues, o colombiano a não perdoar e a fazer o 4º golo no campeonato. Um dos poucos lances de perigo dos Estudantes nasceu nos pés de Adrián, mas Elton esticou-se bem e defendeu para canto. O 3º e último golo do encontro foi apontado por Freddy Guarín, a receber uma assistência do compatriota James Rodrigues. O francês Pezé ainda susteve a respiração dos adeptos da Académica, mas salvou a tempo o 4º golo dos azuis e brancos. Por mais que tentassem, os Estudantes não conseguiam desfeitear Elton.
O Futebol Porto venceu categoricamente em Coimbra e parece ter afastado o cenário de crise. Na cidade de Berço, um dos jogos mais aguardados da jornada número 7. Um embate que abriu com o golo de Capel depois de uma infantilidade de Freire. O Vitória de Guimarães quis mudar a face do jogo e neste lance o norte-americano Onyewu quase traía Rui Patrício. O holandês Charles quis tranquilizar a equipa, mas Nilsson não permitiu. Um dos lances capitais do encontro surgiu ao minuto 22. O árbitro Bruno Baixão entende que Rinaldo entra de uma forma perigosa sobre Maranhão e expulsa o argentino dos Leões. As melhores ocasiões de golo para os vitorianos tinham sempre um denominador comum, a cabeça de Edgar, mas sem conseguir bater Rui Patrício. Sexta vitória consecutiva do Sporting, o Guimarães ainda consegue respirar à tona da água. Vitórias dos Leões e dos Dragões na jornada número 7 do Campeonato da Primeira Liga Portuguesa. Bruno Marinho, vimos ali as vitórias do Sporting e do Futebol Clube do Porto, mais simplificada a dos Dragões, pelo menos à primeira vista. Vítor Pereira apostou em Walter para o lugar do lesionado Kleber. Muita gente vaticinava esta troca, esta mudança homem por homem, de um ponta de lança por outro, que não tem tido muitas ocasiões para jogar, mas a verdade é que sempre que joga a titular, marca pelo Porto. Sim, Vítor Pereira a surpreender pela escolha, mas o que é facto é que sempre que Walter joga, marca sempre e tem ajudado a equipa a conseguir alguns resultados positivos. O Porto começou bem, não é? Mas a partir do primeiro golo nota-se claramente que a exibição do Porto foi mais conseguida, soltou-se mais. Também Vítor Pereira tinha prometido que iam jogar a Porto e que iam dar uma resposta a Porto e de facto conseguiu. Apesar que não começou muito bem o jogo, mas a partir do golo libertou-se, começou a haver mais circulação de bola e o Porto a conseguir um bom resultado, num terreno que, apesar da Académica ter perdido o 4-0 ou 4-1 foi no Estádio da Luz, em casa a Académica não tinha sofrido nenhum golo e o Porto a conseguir fazer o segundo maior resultado da jornada, por 3-0 no campo da Académica. E há essa curiosidade de reparar nas estatísticas e de ver que na última vez que os Dragões estiveram 3 jogos sem ganhar, foi precisamente na Académica que voltaram às vitórias, ainda no tempo de Josualdo Ferreira, e agora aconteceu o mesmo com Vítor Pereira. Portanto, é um campo que é já talismã para o Porto. Sim, o Porto, de facto, teve a mesma sequência de jogos sem ganhar e regressou às vitórias na altura por 2-1 e o Mariano até se lesionou nesse jogo, mas por também regressar às vitórias no campo da Académica, o que se calhar porventura muitas pessoas poderão dizer que foi uma facilidade do Pedro Emanuel, mas quem viu o resultado vê claramente que não, que o Porto foi mais equipa, foi mais eficaz, teve mais oportunidades de golo, apesar que a Académica na segunda parte aqui e ali tentou incomodar o Porto e a espaços conseguiu, mas teve bem. E há um lance em que o Fuchile, que na quarta-feira no Zenit não foi muito feliz, ontem foi feliz, em 2 vezes conseguiu tirar a bola. No mesmo lance? No mesmo lance conseguiu tirar a bola da baliza do Futebol Clube Porto. Nechas que está mesmo afastada de vez esta, portanto, pelo menos mini-crise que já se falava na imprensa? Acho que sim, e agora também o campeonato vai parar pelo menos uma semana, não tendo o plantel completo, é o que ele referiu, o treinador, que vai ter tempo de corrigir certos aspectos que não estão tão bem, mas nota-se claramente que o Porto ontem quis dar uma resposta diferente. Não sei se é mini-crise, não é? O que é de facto é que é resultados atípicos a quem está habituado a seguir o Futebol Clube do Porto, mas as grandes equipas vêm-se nos momentos menos bons e o Porto ontem regressou às vitórias a partir do primeiro golo, de forma sustentada e bastante boa para o Futebol Clube Porto. E se o Porto regressou às vitórias, o Sporting continuou na senda dos triunfos, venceu em Guimarães por 1-0, com golo de Capel. Os Leões mostraram um grande espírito de sacrifício, e neste jogo em particular jogaram mais de 1 hora com apenas 10 homens. Rinaldo foi expulso ao minuto 22 da partida, num lance também que pode suscitar algumas dúvidas, mas o que importa mesmo realçar, Bruno, é que há um grande espírito de união nesta equipa de Domingos Paciência. Sim, nota-se claramente que o Sporting é um Sporting completamente diferente daquele que começou o campeonato. Está muito mais sólido, muito mais coeso. Os resultados também surgiram, daí as 6 vitórias consecutivas, dá outro ânimo, outra motivação, mas o que é certo é que o Sporting numa semana consegue fazer 2 jogos com um largo período de tempo em inferioridade numérica, mas a dar boas respostas,
e sobretudo a ganhar os jogos, um para a Liga Europa, o outro para o campeonato. Ontem em Guimarães o Sporting, depois de estar a ganhar 1-0 e a partir dos 20 e 22 minutos ficou reduzido por expulsão do Rinaldo, ficou reduzido a 10, o Sporting a conseguir aqui e ali surpreender, porque o golo também nasce de uma falha que o central do Guimarães, Freire, quis sair a jogar. O Capel rapidíssimo recuperou a bola, concretizou, fez 1-0. A partir daí o Sporting procurou mais fechar as linhas e o Domingos também, com o decorrer do tempo, a demonstrar que o essencial mesmo era os 3 pontos, foi fechando a equipa, foi dando ordem para cada vez mais fechar atrás, não pressionar muito e conseguiu os 3 pontos. Importantíssimos para o Sporting, que começa a colar no grupo da frente. E Domingos começa também a fincar e a vincar a sua personalidade tática neste Sporting, à imagem do que fez na época passada no Braga. Sim, nota-se claramente que o Sporting está muito mais consistente taticamente, mesmo o próprio Domingos nota-se que depois daquelas aflições dos primeiros resultados, o treinador está completamente mais solto, mais alegre, também começou a subir na tabela classificativa. Não sei se esta melhoria do Sporting terá alguma coisa a ver com as saídas do Yannick Jaló e do Hélder Postiga, mas o que é certo é que desde que eles saíram, o Sporting cresceu bastante como equipa, está muito mais sólido. Nota-se claramente que o Sporting, com as devidas diferenças, parece o Braga do ano passado, muito mais sólido, muito mais aguerrido, muito mais pressionante e claramente começa a colher os frutos daquilo que tem vindo a produzir. E com jogadores muito inspirados como o Wolfswinkel, Elias, até o próprio Carrilho, jogadores que estão em alta neste Sporting. Muito rapidamente, Bruno, o Benfica bateu o Paços Ferreira no sábado por 4-1. É o melhor ataque com 19 golos. Cardoso e Nolito estão também no topo dos melhores marcadores deste campeonato. O Benfica que parece manter um campeonato equilibrado até o momento. Sim, o Benfica também construiu muito melhor o plantel em relação ao da época passada. Tem muito mais soluções. Jorge Jesus é um treinador, muita gente não gosta, mas é um treinador bastante experiente, sabe construir as equipas. Logicamente que também a jogar em casa o poderio do Benfica é outro, mas está muito mais forte nas transições, muito mais possante. Tem mantido, exceto aquele empate no início da época, tem mantido a regularidade, quer de resultados, quer de exibições, e de facto está a conseguir. O Cardoso nem parece o mesmo jogador do ano passado, e o Nolito é um jogador novo, mas vai dar outro acréscimo de qualidade ao plantel do Benfica também. Antes de irmos para a Liga de Honra, chamo também à conversa Joaquim Carvalho, presidente da Associação Atlética Águas Santas, que nesta altura lidera o campeonato, o principal campeonato de handball em Portugal, é primeiro classificado de forma isolada. Já vamos entrar com mais pormenor no handball, mas pergunto-lhe se, como homem do handball, se interessa pelo futebol. Sim. Também gosto de futebol, gosto de acompanhar o campeonato nacional da primeira divisão. E vou acompanhando também todo esse fenómeno. O que é difícil é não acompanhar com toda Exatamente, a informação que existe. Com toda a força mediática que a modalidade tem, é quase impossível passarmos ao lado do futebol. Muito rapidamente, pensa que seria benéfico para o desporto em Portugal se desse mais cobertura às restantes modalidades? Não tenho dúvidas nenhumas acerca disso. Aliás, acho que o país tem modalidades onde tem desenvolvido trabalhos fantásticos. Vou-me lembrar do atletismo, o hóquei em patins há uns anos atrás, que eu lembro-me também de ouvir até nos relatos radiofónicos. Mas o que é facto é que o que vende é o futebol e estamos todos a ser constantemente bombardeados com o futebol. E precisamente continuamos no futebol, neste Fórum Regiões, na Liga de Honra. O Atlético continua líder, apesar do Leixões já não lhe fazer companhia. O Leixões perdeu no terreno do Portimonense por 2-1. O Penafiel venceu o Estoril por 3-1 e já se colou aos líderes do campeonato. Eutrópio. Logo aos 15 minutos, o brasileiro do Estoril, Bruno Nascimento, viu o vermelho direto naquela que foi a primeira de 3 expulsões para os canarinhos. Com mais um homem em campo, o Penafiel foi a melhor equipa sobre o relevado. A turma de Francisco Jaló abriu o ativo aos 23 minutos com o cabeceamento de Manuel, ele que viria a avisar no encontro. Mas, contra todas as previsões, o Estoril empatou pouco antes do intervalo por Tiago Gomes, no lance de bola parada.
Já na etapa segunda do encontro, o Penafiel chegou à vitória. Ao minuto 54, o mesmo Tiago Gomes cometeu falta dentro da grande área. Penalti evidente e segundo cartão amarelo para o número 6 do Estoril. Dos 11 metros, Manuel não desperdiçou e recolocou os dorienses na frente. Guedes, entrada ao intervalo, viu 2 cartolinas amarelas no espaço de 20 minutos e foi mais cedo para os balneários. O Penafiel fechou a contenda a meio da segunda parte com um remate feliz de Aldair. O Penafiel está no terceiro lugar, apenas a 1 ponto do segundo classificado, o Leixões. No Algarve, os extremos tocavam-se, mas foi precisamente a equipa lanterna vermelha do campeonato que se adentrou no marcador logo a abrir o jogo por Rafa. Quem se deslocou ao Municipal de Portimão não distinguia o segundo do último classificado da Liga. Tal era o caudal ofensivo dos algarvios. O Leixões começou a subir no terreno e Pedro Santos primeiro e Joel depois não conseguiram desfeitear Goda. Mais eficaz, o Portimonense aumentou para 2-0 por Simi, no lance em que o Watson não fica bem na fotografia. O golo do Leixões apareceu somente a 7 minutos dos 90, numa grande penalidade convertida por Paulo Tavares após derrube de Jumice. Mas o Portimonense não deixaria escapar os 3 pontos, já divide a última posição com União da Madeira e Estoril. O Leixões a perder por 2-1 no Algarve frente ao último Portimonense. O Penafiel também a vencer o Estoril por 3-1. A equipa de Francisco Chaló junta-se ali ao Leixões, que tem 10 pontos. O Atlético, Bruno, continua líder, venceu a Naval por 1-0. A Naval, que era a partida para este campeonato um dos candidatos à subida de divisão, mas o Atlético, surpreendentemente, que ascendeu este ano da segunda divisão a esta Liga de Honra, está no primeiro lugar e não se sabe quais serão os objetivos reais deste Atlético. Sim, para já não se sabe. Sabe-se que de facto está a ser uma equipa bastante sólida, a mostrar bom futebol, bons resultados, vai no topo da classificação. Tem uma vitória perante a Naval, que era um dos candidatos e continua a ser um dos candidatos, que de facto a segunda liga é muito competitiva, mas o que é certo é que o Atlético vai em primeiro e Candeia, que vai à frente, elimina 2 vezes. Tudo bem que ainda só passaram 6 jornadas, mas vai aí à frente, na frente do Leixões, e em princípio vamos ver o que é que vai nos demonstrar. E um exemplo do equilíbrio deste campeonato da Liga de Honra é que o União da Madeira começou o campeonato muito bem. Naquelas 3 primeiras jornadas estava na frente do campeonato, e o que é certo é que nesta altura está no 14º lugar com 6 pontos, já 7 dos lugares cimeiros, o que diz bem também do equilíbrio que existe no segundo campeonato mais importante em Portugal. Sim, mas a classificação na segunda liga nota-se claramente, é 6, 7, 8, 9, 10 pontos, vai tudo ali muito junto, ao contrário da primeira liga, onde já é um fosso grande em relação do último para o primeiro de 15 pontos, na segunda liga a diferenciação de 7 pontos do primeiro para o último. E não surpreende que o último desta segunda liga, o ano passado, tenha estado na primeira liga, desceu, e ontem, perante o Leixões, que vai no topo da classificação em segundo com 10 pontos, o Portimonense agigantou-se e conseguiu vencer por 2-1. Mas lá está, aqui a diferença de pontos é tudo muito, muito justa. O próprio Arouca, a semana passada, ganhou por 1-0 ao Atlético, acho que foi 1-0, e esta semana perdeu 2-0 no Aves. Portanto, a nota dominante é mesmo o equilíbrio nesta Liga de Honra. Em relação aos resumos que ali vimos, a vitória do Portimonense sobre o Leixões por 2-1 e também a vitória do Penafiel por 3-1 sobre o Estoril, há de destacar a derrota do Leixões no terreno do último classificado e também a vitória do Penafiel, que está no 3º lugar nesta altura, ali juntinho ao Leixões. Sim, o Penafiel ganhou, vai ali bem classificado, vai em 3º com 9 pontos, mas também o Aves e o Belenenses também têm os mesmos 9 pontos, mas reparem, não sei se será um dado, mas a liga da primeira e segunda liga atualmente são constituídos por 32 treinadores portugueses. O único estrangeiro que estava, sem ser qualquer dado discriminatório, era o Vinícius Eutrópico do Estoril. Que já não está no Estoril. Que já não está no Estoril, mas de facto, não sei porque será, mas nota-se que há mais qualidade, mais futebol, não sei se será por haver mais conhecimento da realidade portuguesa, apesar que os jogadores não são todos portugueses, mas há mais qualidade. E de facto o Penafiel também é uma equipa que já esteve na primeira liga, andou assim uma fase má, mas pelo menos
o que nos indica estas primeiras jornadas é que está também no topo da classificação. E historicamente é um dos candidatos sempre a regressar na Primeira Liga. Sim, aqui é aquilo que eu referi há bocado, é que da tabela da segunda Liga, metade luta para subir, metade luta para não descer, e às vezes é um bocado complicado porque não é sinónimo de nada, porque o último ganha ao primeiro, o primeiro perde com o último e não há jogos fáceis e não há de todo vitórias antecipadas neste campeonato da Liga de Honra. Não há vitórias antecipadas, há competitividade. Se calhar a qualidade do futebol não será a mais elevada, mas há a raça, a atitude, há a querer, e depois é o que eu digo, é muito incerto, hoje ganha-se em casa, amanhã perdes fora, perdes em casa, vais ganhar fora, os resultados não são assim muito certos. Lá está, o favoritismo não é uma lógica certa aqui na segunda Liga. E ganha com isso o futebol e a emoção de fim de semana para fim de semana. Viramos a agulha para o handball, para falarmos do Águas Santas. Joaquim Carvalho é o presidente da Associação Atlética Águas Santas, que nesta altura lidera o Campeonato Nacional da Primeira Divisão. É uma liderança esperada ou é de todo surpreendente? Olha, não esperávamos nesta altura estar em primeira da classificação, face à equipa que formamos, face à realidade da Associação Atlética de Águas Santas. À partida, quando fizemos a apresentação do plantel, definimos como objetivos o apuramento para a Supertaça que se vai disputar agora em janeiro em Portimão, ou seja, ficar nos 6 primeiros da primeira volta, ir o mais longe possível na Taça de Portugal, mas estamos a gostar de estar no primeiro lugar. Isolados, para já, e jogo a jogo não vamos oferecer nada a ninguém. Agora estamos em primeiros e estamos a gostar. Até agora tem 5 vitórias e apenas um empate na segunda ronda frente ao Benfica. É mesmo um campeonato quase sem mácula, este da formação orientada por Jorge Borges. Sim, e já com jogos de coeficiente de dificuldade elevados. Já fomos ao ABC, onde também tivemos a felicidade de ganhar. Já jogamos, como disse, com o Benfica. Tem sido um trajeto este fim de semana com o Belenenses, que também é um dos históricos da modalidade, por isso tem sido um trabalho brilhante de todo o grupo de trabalho, e estamos muito satisfeitos, e é muito importante para o clube esta projeção que está a ter. E além disto tudo tem o melhor marcador do campeonato, Pedro Cruz, com 45 golos, o que também é motivante para a equipa. Sim, com certeza. É lógico que o que nos interessa é o coletivo, mas também ficamos muito satisfeitos quando vemos as individualidades a sobressaírem. No caso do Pedro, como melhor marcador, como no ranking das assistências. O caso do António Campos, que também se não está em primeiro, está em segundo em termos de melhores guarda-redes. Por isso é para nós mais um motivo de orgulho para as agentes de Águas Santas. Nesta altura, é possível ao Presidente do Águas Santas delinear uma meta para um objetivo desportivo deste clube? Não, é como lhe disse, as metas estão definidas desde o início. Nós queremos estar na fase final no Grupo A, queremos ir à Supertaça, na Taça de Portugal logo vemos que também estamos pendentes da sorte que os sorteios nos vão ditar. De resto, jogo a jogo, nós vamos disputá-los, vamos querer ganhá-los, ir o mais longe possível dentro da realidade que é o Águas Santas. Portanto, nesta altura não há euforias nos jogadores, treinadores, direção em relação à atual classificação do clube? Não. As pessoas que estão no Águas Santas, os diretores, são pessoas já com muitos anos de handball. Estamos por dentro da realidade, sabemos o nosso lugar, sabemos que temos um plantel que não é profissional, com menos condições de trabalho, menos armas para se jogar. Sabemos que as épocas são muito longas, as lesões, os castigos, temos armas diferentes. Agora, é como disse, não vamos oferecer nada a ninguém. Jogo a jogo, vamos querer ganhar e vamos querer fazer perdurar no tempo este estado de graça que o Águas Santas está.
O Águas Santas, que tem apenas 4 jogadores profissionais num plantel de 15 atletas, de que maneira é que isto é inibidor de uma maior projeção do Águas Santas? É inibidor logo nas condições de trabalho. Nós não podemos treinar de manhã, à tarde, como as equipas mais bem apetrechadas, os chamados grandes, podem fazer. Nós treinamos ao fim do dia, depois das pessoas desenvolverem a sua atividade profissional, juntam-se no clube, fazem o seu trabalho e têm-no feito muito bem, com muita vontade, com muito empenho, com muita dedicação. E nesta altura esse pormenor não se tem evidenciado na classificação do campeonato? Sim, eu por experiência acho que é como lhe disse há pouco, isto vai-se notando mais para a frente, quando com a sucessão de jogos, com as lesões, com os castigos, aí é que se vai começando a notar as diferenças de plantel, as diferenças de condições de trabalho, que nós tentamos minorar com empenho, com uma estrutura muito organizada, porque o Águas Santas tem pergaminhos no handball português, é um clube perfeitamente organizado, agora não tem o poderio financeiro de outras estruturas. E precisamente em termos financeiros vivemos numa muito mais do que conhecida crise que afeta todos, pessoas, individuais, instituições e clubes como o Águas Santas. O orçamento para esta época foi reduzido em relação à última? Exatamente. Isso foi público, foi tornado público pela direção. Nós tivemos que reduzir o orçamento. Isto também contribui um bocadinho para a surpresa que está a ser este desempenho da equipe sénior, não é? Porque nós tivemos que reduzir em termos de orçamento, porque as verbas que temos para dispor não eram as mesmas do ano passado. Um orçamento que tem de arcar com todos os escalões, porque o Águas Santas tem todos os escalões no seu handball. Sim, o Águas Santas tem todos os escalões, desde os bambis até aos veteranos. Temos à volta de 150 atletas na formação. O ano passado tínhamos mais, tivemos que reduzir face a estes condicionalismos que o atual panorama do país nos impõe também, mas de qualquer forma continuamos o nosso trajeto e tentar fazer face às dificuldades que vão aparecendo todos os dias. E pode dar-nos exemplos concretos dessa preocupação com a redução de gastos, no fundo com os escalões de formação? Algum exemplo que nos possa dar? Nós tivemos que reequacionar tudo, desde o clube, por exemplo, dispõe de 2 carrinhas para fazer das deslocações, para ir buscar os atletas às vezes a zonas mais afastadas de Águas Santas. Tivemos que reequacionar isso porque o gasóleo não para de subir. Agora estamos a reequacionar também a situação, por exemplo, dos gastos com o gás ou com a luz, que vai ter também alterações para todos nós com a alteração ao IVA. Por isso nós tentamos poupar em tudo porque não temos o dinheiro. E nada pode ser feito ao acaso, neste caso. Nada, porque senão... Em clubes como Águas Santas, nada pode ser feito sem pensar antes. Não, porque depois não temos suporte financeiro que nos vá ajudar e que vá suprimir as carências que sejam criadas. Isso também se reflete, presumo eu, nos ordenados dos jogadores do handball sénior do Águas Santas. Com certeza. Os jogadores que vêm para o Águas Santas têm bem noção que se quiserem ganhar dinheiro, o Águas Santas não é o sítio ideal para isso. Terão que procurar outras paragens, socorrerem-se dos clubes chamados grandes, com outros orçamentos 4 e 5 vezes maiores que o do Águas Santas. E, portanto, há que ter conta, peso e medida em tudo o que se faz no Águas Santas. Com certeza. Visto que temos ainda dois minutos, Bruno, gostaria de que me falasses acerca da Seleção Nacional, que joga na próxima sexta-feira frente à Islândia, numa dupla cartada importante, frente à Islândia primeiro no Estádio do Dragão e depois na terça-feira na Dinamarca. Dani, a baixa de última hora, ele invocou motivos pessoais, achas que vai pesar na estrutura de Paulo Bento? Dani não tem sido opção para a equipa titular, mas de facto é uma mais-valia e um jogador em grande momento de forma, como se viu agora no jogo da Liga dos Campeões contra o Futebol Clube Porto. De facto é uma baixa, é menos uma opção de ataque para Paulo Bento, mas eu acho que a seleção está bem servida
por vários jogadores. Há a acrescentar também as falhas de Fábio Coentrão, de Pepe, que também não vão poder estar, mas a seleção tem bons jogadores, tem um bom conjunto, na minha opinião tem um belo treinador, competente, aguerrido, que transmite muito querer e muita vontade às suas equipas. Sabe-se que os 2 jogos não serão fáceis, serão bastante difíceis, mesmo com a própria Islândia, sendo aqui em Portugal e jogando em casa, não será fácil. A Islândia também não vem dar nada a Portugal, mas Portugal tem, de facto, equipa, jogadores, capacidade. O público em casa vai ajudar bastante a seleção, mas bastará 4 pontos à seleção nacional. Nem é preciso vencer os 2 jogos. Basta ganhar agora a Islândia e empatar em Copenhaga, que o apuramento está garantido no primeiro lugar. Sim, como bem sendo o nosso fado e a nossa tradição, a gente chega sempre a estas fases de decisão, sempre a fazer contas com a máquina de calcular. Mas eu acho que Portugal não devia jogar para o empate, devia jogar para ganhar na Dinamarca, porque de facto Portugal é superior à Dinamarca. Tem mais equipa, sabe que os dinamarqueses são fisicamente bastante mais fortes, mas Portugal tem futebol para eles. Agora é como eu digo, nestes 2 jogos joga-se muito daquilo que se tem vindo a fazer até agora. Portugal tem capacidade para ganhar, acredito piamente que Portugal vai ganhar, acredito piamente que Portugal vai estar no Europeu de 2012 da Ucrânia, e acredito que Portugal vai fazer 2 belíssimos resultados, 2 boas exibições, e que vai ser um motivo de orgulho para todos os portugueses nesta fase de tanta tristeza que o pessoal anda a passar devido a todas as dificuldades. Acho que a seleção vai dar essa alegria a todos os portugueses e vai nos fazer transcender para uma festa de futebol. Muito rapidamente, Joaquim Carvalho, como é que perspectiva também este encontro da Seleção Nacional, este duplo encontro, primeiro com a Islândia e depois com a Dinamarca? Eu acho também, sinceramente, que a seleção portuguesa que é superior ao grupo, às equipas que estão no grupo inseridas com eles. Acho que não precisamos chegar ao último jogo a fazer contas, temos mesmo que assumir que somos superiores, que temos melhor futebol, que temos jogadores a jogar nos melhores campeonatos, os melhores treinadores, e assumir claramente esse favoritismo, que eu acho que foi isso que faltou logo desde o início. Porque nós, quando vimos o grupo que nos calhou, eu acho que a maior parte das pessoas disseram, pronto, isto vai ser fácil. Com maior Carvalho, agradeço, não há tempo para mais. Agradeço muito a sua presença neste Fórum Regiões, também ao Bruno Marinho, os convidados desta primeira parte do Fórum Regiões. Daqui a pouco vamos falar de ouro e vou ter em estúdio Manuel Freitas, a não perder já a seguir no Fórum Regiões desta segunda-feira.